Há muitos que pensam que Deus tolera o pecado de muitos pelo fato de que há uma grande parcela de pessoas que são justas, de pessoas que agradam a Deus. Isso ocorreu no meio dos filhos de Israel com os judeus, dentro do contexto que aprendemos no livro do profeta Ezequiel, que estamos estudando no atual trimestre da Escola Bíblica Dominical. Esse é o canal da EBD, Eduardo Oliveira, vos cumprimento na paz do Senhor. Estamos hoje iniciando a 6ª videoaula do 4º trimestre da Escola Bíblica de Adultos, para a glória do nome do Senhor. Nós temos estudado em lições anteriores estas lições sobre o livro do profeta Ezequiel. Já aprendemos sobre a primeira lição, que trouxe um plano geral do livro de Ezequiel. Estudamos a lição 2 sobre Vem o Fim. A 3 sobre as abominações do templo. A 4 sobre quando se vai a glória de Deus. A 5ª contra os falsos profetas. E hoje, lição 6, a justiça de Deus. Essa é a lição, a nossa 6ª lição, a temática da nossa 6ª lição. E antes de nós entrarmos direto no assunto, eu trago a verdade prática que me chamou a atenção quando que diz: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Então, Deus não vai destruir essa nação porque tem muita gente justa. Deus não vai punir essa nação porque tem muita gente justa. Então, os outros podem pecar. Essa nação, Deus vai abençoar todo mundo, prosperar todo mundo, porque a maior parte é cristão, porque a maioria serve a Deus, ou porque muitos servem a Deus. Aí nisso, muitos pensam que vão ser, digamos, protegidos ou inculpáveis porque tem outros que estão agradando a Deus. Mas nós vemos aqui já de antemão, na verdade prática, que mostra que aqueles que representam Deus, mostrando o seu juízo, nos mostram que a responsabilidade é de cada um para com Deus. Então, cada ser humano, cada um de nós, temos responsabilidades das nossas atitudes, dos nossos atos, daquilo que somos, daquilo que fazemos diante do Senhor do Universo. Então, nós vemos que essa lição, ela tem uma abordagem que trata do contexto dessa questão que eu estou inicialmente citando, que estava acontecendo no meio do povo judeu. Nós vemos que ali tinha uma grande parcela do povo tinha se distanciado da presença de Deus e estavam confiantes de que aqueles que estavam buscando a Deus iriam cooperar para que estes fossem poupados do castigo divino. Deus já tinha anunciado, Deus já tinha despertado, Deus já tinha falado, mas eles estavam achando que não vai acontecer. Nós podemos ver em uma das lições anteriores, inclusive, que muitos pensavam assim: Deus nunca vai permitir, por exemplo, que o templo dele seja destruído. Deus nunca vai permitir que o lugar sagrado seja atingido. Né? Então eles não estavam acreditando que Deus pudesse, que Deus permitiria que um inimigo deles, que uma nação viesse e destruísse o templo e arruinasse o lugar de adoração a Deus. É claro que Deus nunca queria ter feito aquilo. Deus nunca queria que acontecesse aquilo. Deus nunca queria que a cidade fosse destruída. Deus nunca queria que o povo fosse prejudicado. Deus nunca queria que o templo fosse atingido. Mas o que fez o templo ficar suscetível a isso foi a atitude do povo. Foi porque eles pecaram, viraram as costas para Deus e não se importaram em ajustar os seus passos, em arrepender-se das suas atitudes e buscar a Deus. E nós vemos então, no contexto dessa lição, que ela explica que mostra a questão da retribuição divina ao pecado de um povo, de uma nação. Primeiro tópico, sobre a identificação do juízo divino. Primeiro subtópico, o discurso profético. Nós vemos aqui que, pelo que nós aprendemos na palavra de Deus, nós entendemos que a ira de Deus nunca acontece sem que haja uma causa justa e sem que Deus avise previamente. Vejamos o que diz Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová
não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, antes de Deus fazer alguma coisa, Deus revela aos seus porta-vozes, aos seus mensageiros. É o que nós vemos em Amós, capítulo 3, versículo 7. Quantas vezes Deus tinha avisado o povo através de seus profetas? Quantas vezes Deus usou Jeremias, Daniel, Ezequiel, usou seus servos, seus mensageiros para alertar o povo, para dizer aquilo que viria, aquilo que iria acontecer, né? Então nós vemos que o Deus, ele procede dessa maneira, com o intuito de oferecer oportunidade para o povo se arrepender. Nós vemos, conforme Jeremias 38, 17 e 18, aquele exemplo em que Deus usa o seu servo para falar com o rei Zedequias, para alertar ele, para que houvesse arrependimento, para que eles tivessem cientes, consciência daquilo que iria acontecer, daquilo que iria se suceder. Então Deus sempre se preocupa com o ser humano e Deus procura alertar o ser humano, avisar que virá. Nós estamos vivendo dias difíceis, e que são dias que antecedem aí os acontecimentos dos fins dos tempos. E através de muitas coisas, de muitas maneiras, de muitas pessoas, Deus está avisando a humanidade, Deus está alertando o ser humano. Agora, Deus está mostrando que virá o fim, Deus está mostrando que virá juízo, mas tem muita gente que está como o povo estava naquela época, achando que nunca vai acontecer, achando que Deus não vai puni-los, vivendo como se não houvesse o juízo de Deus. Então nós vemos que o perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Então nós vemos que ali é mais um momento que Deus anuncia juízo, Deus mostra o que vai acontecer, Deus avisa. E naquela oportunidade houve arrependimento. O profeta Jonas foi usado por Deus para alertar o povo de Nínive, e eles se arrependeram a partir da sua liderança, se jogaram no chão, na humilhação, no arrependimento sincero, né? E aí houve perdão de Deus. É o que nós estamos vendo aqui nessa parte da lição, que o arrependimento de Deus vem, o perdão de Deus vem com o arrependimento do ser humano, né? E nós vemos que o tempo da oportunidade já havia expirado para Jerusalém. Nós observamos que Deus é um Deus bondoso, misericordioso, compassivo. Agora, tem um limite. Do tempo de Deus para o ser humano se arrepender, da bondade de Deus na vida do ser humano, da misericórdia. Até porque Deus não pode deixar o ser humano viver o seu bel prazer e ficar vivendo de qualquer jeito sem nunca ter possibilidade de juízo, de castigo. Mas nós vemos que quando Deus cessa o perdão é porque o ser humano está mesmo obstinado a não querer servir a ele. E nós vemos que Deus já tinha dado oportunidade, Deus já tinha dado chance, tempo, já tinha alertado e o povo não tinha despertado. Então havia chegado um tempo em que não ia ter mais condições de perdão, de oportunidade, porque Deus já tinha avisado, olha, vocês vão sofrer, vai ter castigo, vai ter juízo. Eles não quiseram, aí chegou o momento em que não tinha mais tempo, porque já tinha cessado ali o limite. Já tinha chegado no limite. Então nós vemos que a vontade de Deus é sempre de abençoar. Isso aí a gente vê que é muito claro nas páginas da Bíblia Sagrada. Agora, aqui tem uma indagação, uma interrogação. Como ajudar alguém que não quer ser ajudado? Certa feita alguém disse que a pessoa mais importante para que alguém seja ajudado é ele mesmo, porque primeiro ele tem que querer ser ajudado. Tem muitas pessoas que não são ajudadas porque elas não cooperam para que alguém o ajude. Alguém quer ajudá-lo e ele não coopera, não abre espaço, não faz a sua parte. E espiritualmente o ser humano muitas vezes se coloca dessa forma diante de Deus. Deus quer ajudar, mas o ser humano não se ajuda, não coopera e aí fica difícil. Segundo subtópico, a primeira parte do oráculo, a expressão quando uma terra pecar contra mim, que foi uma expressão usada pelo profeta Ezequiel no versículo 13 do capítulo 14, quando uma terra pecar contra mim, Deus dizendo através do profeta Ezequiel, essa expressão pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Ou seja, essa expressão, uma terra, é um sentido figurado,
para dizer que quando alguém, como alguma nação, algum povo, pecar contra Deus, é isso que o profeta Ezequiel está dizendo. Aí essa expressão, que diz respeito a qualquer povo e em qualquer época, existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente. Aí o texto diz, na sequência, que Deus torna instável o sustento do pão. Ou seja, Deus permite que não haja estabilidade de mantimento, que não haja mantimento permanente, normalmente. Deus permite que haja oscilação na possibilidade de alimentação para um povo que se rebela contra ele. Ou seja, Deus permite o aumento do preço para que a pessoa tenha menos, para que aquele povo tenha menos condições de adquirir a sua alimentação. Deus permite fome, Deus permite coisas ruins. Deus permite porque o ser humano se vira as costas para Deus. Então, isso diz respeito a uma crise grande, econômica, em todo um povo, uma grande recessão financeira que Deus permite para que o povo sofra, porque virou as costas para Deus. Então Deus permite o povo sofrer. Deus permite o povo passar pela escassez. Terceiro, descrição dos agentes do juízo divino. Nós vemos aqui que, ao invés de o povo voltar-se em gratidão a Deus pelo que eles tinham e podiam alcançar, eles estavam agradecendo as abençoadas colheitas que eles estavam tendo a Baal, ou seja, a um outro Deus. Eles estavam transferindo aquilo que era para o Criador do universo, o Deus deles, que cuidou deles, que tirou eles do Egito, que abençoava eles. A bênção que Deus estava dando para eles, estavam agradecendo a outro Deus, a um outro ser. Então nós vemos aqui um pecado terrível que é algo horrível diante de Deus, a ingratidão. E aqui nós vemos que o profeta Ezequiel descreve os meios pelos quais veio o juízo de Deus sobre o povo, que é a seca, a espada, a seca ou fome, espada e peste. Nós vemos que a seca, como diz a nossa lição, era um sinal visível do castigo de Deus. E a espada, ou seja, a guerra que vinha, acabava resultando em fome e peste. E a fome, que diz respeito à escassez de alimento, que é provocado pela destruição da produção agropecuária. Então, se vinha a espada, ou seja, a guerra, depois da guerra, como consequência desta, vinha fome para o povo. E também a peste, que era o resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Então, esses eram os agentes, os meios de juízo de Deus para com a nação que se distanciava dele e que acabou acontecendo nesse período com o povo judeu, com os filhos de Deus, o povo de Deus. Segundo tópico, sobre a petição que Deus não atende. Aqui nós aprendemos que existe oração, petição que Deus atende, existe petição, oração que Deus não atende. Às vezes Deus diz sim, às vezes Deus se cala, às vezes Deus diz não. Tem vezes que Deus não atende. E nós vamos ver aqui um cenário através do qual o ser humano fica sem condição de ser atendido por Deus por causa das suas atitudes. Alguém pode clamar a Deus em humilhação, ali de momento, mas se não tiver um arrependimento, uma mudança, pode acontecer de a pessoa não ter a sua oração respondida, mesmo com um cenário que ele considere plausível para que Deus possa atendê-lo, mas se não houver uma mudança, se essa pessoa não procurar agradar a Deus antes, procurar estar na vontade de Deus, Deus pode não... Ele pode não ter uma oração respondida em decorrência disso. Nós vemos aqui que encontra-se no livro do profeta Jeremias e também Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende.
Nós vemos aqui, primeiro, exemplos de intercessão pelo pecador. Nós vemos que Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Gomorra, em Sodoma. Então nós vemos que o patriarca Abraão, conversando com Deus, disse: Deus, se tiver 50 justos, se tiver 40, se tiver 45, chegou até 10, se tiver 10 justos, o Senhor poupa. Aí ele está ali questionando a Deus. Nós vemos que Moisés e Samuel tiveram as suas petições atendidas em favor do povo. Então nós vemos Deus dizendo que pouparia uma cidade se tivesse pelo menos 10 justos, no caso de Abraão. Nós vemos que Moisés intercedeu pelo povo e Deus teve misericórdia. Samuel intercedeu pelo povo e Deus atendeu ele. E nesse contexto nós vemos que existe a oração intercessória. Isso é algo fundamentalmente bíblico. Né? Oração intercessória, quando alguém intercede diante de Deus, não por si, mas por outro alguém, por outro ser, por uma outra pessoa, por uma outra nação. Então, inspirado nesses exemplos desses servos de Deus, como Abraão, Moisés, Samuel, nós aprendemos que devemos orar uns pelos outros e intercedermos, inclusive, pelos pecadores. Isso é bíblico. Mas nós vamos ver um pouco além dentro desse contexto. Segundo aqui, um castigo inevitável. Nós vemos que as repetidas vezes em que o povo se virava contra Deus, que o povo se rebelava contra Deus, acabou levando o povo de Deus, o povo judeu, a um afastamento, a uma apostasia, a afastar-se de Deus. Uma apostasia generalizada, a nação em peso se afastando de Deus. Chegando a um ponto em que não houve mais retorno, em que eles não mais tinham condições de reatar ali a sua comunhão com Deus, porque estavam afundados no pecado, na idolatria, na ingratidão. Né? Nós vemos que a Bíblia nos mostra que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como nós vemos, por exemplo, conforme 1 Samuel 16, que Deus recusou-se a perdoar Saul. Nós vemos que teve um momento que o próprio Saul disse que Deus havia se afastado, se desviado dele. O sentimento que ele teve é que Deus tinha se afastado dele. Que, na verdade, as suas atitudes é que o estavam afastando de Deus. Agora, Deus se afasta ou deixa de abençoar Saul porque o próprio Saul contribuiu, porque o próprio Saul não estava mais inclinado a agradar a Deus, a servir a Deus, a se arrepender das atitudes más que ele tinha cometido. Então é um exemplo. Nós vemos que o profeta, conforme a nossa lição nos mostra, que o profeta Jeremias intercedeu pelo povo, Jeremias 14, afirmando que nem mesmo, ou seja, intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta. Isso aqui é tremendo. Deus endureceu a sua resposta quando Jeremias clamou pelo povo. Deus endureceu a sua resposta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Então, existe a oração intercessória? Sim. Existem alguns exemplos bíblicos, Abraão, Samuel, Moisés. Mas tem momentos que pode ser alguém que tem intimidade com Deus. Se clamar, dependendo do cenário, se o povo tiver totalmente virado as costas para Deus de uma forma que não tem mais, que extrapolou o limite, chegou ao cúmulo, aí Deus chega e diz: olha, pode orar, pode interceder, mas aqui não é não é um caso em que aquele povo está arrependido, porque quando há arrependimento, tem perdão. Mas quando uma nação está totalmente contra, um povo não quer saber de Deus, em hipótese alguma, que chega o limite aí. Não adianta vir alguém que já intercedeu e Deus respondeu, porque quando chega o limite, aí vem juízo. Em qualquer hipótese, quando chega o tempo do juízo, é juízo. Terceiro subtópico, para nós fecharmos o segundo tópico. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Nós vemos
que a Bíblia nos ensina, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 16, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. No entanto, quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende a oração desse justo intercessor. Deus atende a intercessão, mas a pessoa que precisa da bondade divina, ela tem que cooperar. Porque quando chega o limite, essa oração não vai ser respondida. Porque Deus vai chegar e dizer, não adianta mais. Como Deus diz para Jeremias, não clama mais pelo povo. Porque já chegaram no limite. Né? Então, nós vemos que no período final do reinado, do reino de Judá, não havia mais remédio, senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Então já tinha chegado no limite. Não tinha mais remédio. Os remédios já tinham sido aplicados, não sarava aquela ferida. Agora tinha que ter juízo. Tinha que vir um julgamento. Para que só depois de um processo profundo, difícil, complicado, que eles iriam passar, é que eles iriam acordar, que eles iam despertar. E foi assim que Deus tratou. Porque Deus sabe como agir e o que fazer. E ele sabia que naquele momento era o que iria resolver, que iria trazer uma mudança de atitude na vida daquele povo, na vida espiritual do povo judeu. Para nós finalizarmos, terceiro tópico, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Nós vemos que no versículo 14, do capítulo 14 de Ezequiel, o texto diz, ainda que estivessem no meio dela. No versículo 13 diz, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, eu estenderei contra ela, a mão contra ela, tornarei instável o sustento do pão, enviarei fome, e ainda que estiver no meio dessa cidade, Noé, Daniel e Jó, Deus cita aqui 3 homens piedosos que serviram a Deus, que procuraram agradar a Ele. Ele diz, ainda que 3 dos homens que procuraram fazer a minha vontade, que me buscaram, que foram justos, que me agradaram, estivesse no meio dessa cidade, eu não iria poupar ela de juízo. Se uma terra, ou seja, qualquer nação, qualquer povo, virar as costas para mim, gravemente se rebelar contra mim, e eu for castigar elas, e tiver 3 homens justos lá que me servem, que me serviram, e tiver no meio dessa cidade 3 homens justos, como Noé, Daniel e Jó, e clamar, eles vão salvar a sua alma, porque eles me serviram. Agora a nação vai pecar, a nação vai perecer, a nação vai ser castigada. Então nós vemos que estava então ali chegando o tempo em que, mesmo com a intercessão de Moisés, de Samuel, o povo não seria poupado. E nós vemos ali que Deus usa o profeta Ezequiel para refutar o que o povo estava pensando, que Deus iria tolerar o pecado deles por causa dos justos que habitavam na cidade. E Deus usa agora o profeta Ezequiel para dizer, olha, se vocês estão em pecado, vocês vão padecer por causa do pecado. Por mais que alguns estejam justos, mas vocês vão sofrer. Eles podem salvar serem salvos, porque eles procuraram me agradar, me servir. Agora vocês vão ser punidos. Vocês não vão deixar de ter punição porque outros estão me servindo, porque outros estão me agradando. Vocês têm que acordar, vocês têm que despertar, porque senão vocês vão sofrer castigo. Ou seja, vocês deveriam ter despertado, porque agora virá o castigo. Deus estava dizendo. Então, primeiro tópico, por que o povo rejeitou os profetas? Então, nós vemos que o povo pensou o seguinte, se em Sodoma e Gomorra, se tivesse 10, Deus iria poupar a cidade, então tem muitos justos aqui, então Deus vai nos poupar. Nós vemos que, eu acabei de citar, que o povo estava incrédulo quanto à possibilidade de Deus destruir o templo. Mas viria, Deus falou que ia destruir. Porque por mais que eles não acreditassem, mas a atitude deles estava levando a isso. Ah, Deus não vai me castigar porque minha família serve a Deus, Deus não vai punir a nação, porque tem muita gente, tem muito cristão. O povo, cada pessoa tem que entender que a nossa responsabilidade é cada um de nós com Deus. A responsabilidade é individual. Então o povo estava pensando que eles poderiam ser livres por causa da atitude positivas, benéfica, espiritualmente falando, de outros.
Mas Deus usa o profeta Ezequiel para mostrar para eles que não era bem assim, que cada um deles teria que prestar conta diante de Deus. Então, essa argumentação pode explicar por que Ezequiel afirma que, Ezequiel 14, 14, 20. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Ou seja, eles estavam pensando que seriam livres do castigo, porque muitos deles estavam sendo justos. Deus chega e diz, ainda que estejam alguns justos, vocês vão padecer. Porque o justo, se tiver, ele vai livrar a sua própria alma, não livra nem a alma da sua família. Porque cada um vai ter que prestar conta comigo. Segundo, Noé, Daniel e Jó. Muitos se perguntam por que Daniel está nessa lista, né? Se é uma lista com apenas 3 nomes, é uma lista seletíssima. O próprio Deus está ali citando 3 dos seus servos, como pessoas que eram justas, que piedosas, que buscavam a Deus. E muitos se perguntam por que Daniel está nessa lista. E aqui o comentarista faz uma abordagem interessante, que ele diz que a pergunta deveria ser invertida. Não é questionar por que Daniel, sendo jovem, estava ali. Porque Daniel era um judeu, fazia parte do povo de Deus. Os outros 2 que são citados eram Noé e Jó, que nem eram judeus, que viveram bem antes do povo de Israel ser formado, né? Mas eram pessoas que fizeram a diferença. Daniel, pelo menos, já fazia parte do povo de Deus. É claro que foi um grande exemplo de homem de Deus, de servo de Deus. Mas Noé e Jó são 2 exemplos maravilhosos de pessoas que não faziam parte de uma nação chamada por Deus, escolhida por Deus, mas que foram homens justos e que fizeram a vontade de Deus, que procuraram adorar o Senhor, mostrando que a oportunidade de salvação e de bênção é para toda a raça humana, né? Terceiro, o profeta Daniel. Nós vemos que nos últimos tempos tem surgido questionamento sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos. Ou seja, há aqueles que pensam que o Daniel que é citado nessa lista tríplice que Deus cita, não é o Daniel profeta do qual nós temos o livro nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas é fácil observarmos que este é o profeta Daniel e entendermos que essa argumentação que muitos têm, muitos estudantes do Antigo Testamento acreditam não ser Daniel, mas entendemos que é sim ele, que as argumentações utilizadas por eles são insuficientes para tentar provar que não é o Daniel profeta, né? Até porque o profeta Daniel foi um contemporâneo de Jeremias e de Ezequiel, alguém que eles conheciam muito bem e que Deus usara o seu nome para mostrar para eles que aquele homem que era um exemplo de servo de Deus, era alguém justo, que agradou a Deus e que salvaria sua própria alma porque procurou servir a Deus, porque procurou agradar a Deus. Então, Daniel foram contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro, como conhecemos, ministro da corte de Babilônia. Então nós temos essa lição que trata da justiça de Deus, né? Que traz esse enfoque da justiça de Deus nesse discurso do profeta Ezequiel, que diz respeito à retribuição de Deus, à retribuição divina ao pecado. Portanto, que Deus continue nos abençoando, que possamos continuar aprendendo. Próxima lição, lição 7. A responsabilidade é individual. Deus continue abençoando a todos. Inscrevam-se em nosso canal. Deixe o like, deixe o seu comentário. Que Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.